Fala galera do Projeto Progressão, meu nome é Elias Andrade e eu sou um dos monitores de Química aqui do projeto e hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo inicial da matéria de Química, né? Ontem você teve aula com a Gabi e hoje você terá aula comigo. Como eu disse, a gente está vendo aqui conceitos iniciais, então nós não veremos nada nessa videoaula tão aprofundado assim, porque nós veremos cada tópico, ou a maioria dos tópicos aqui, aprofundados em aulas posteriores. A primeira coisa que eu quero te falar é sobre o átomo, né? A Gabi, na videoaula dela, ela te explicou o conceito de matéria, né? A matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Você é matéria, eu sou matéria, o que está ao redor de você é matéria. Só que a matéria ela não se apresenta só neste aspecto macro, né, e visível. Ela se apresenta nesse aspecto, né, micro e praticamente invisível, né, que é o átomo. O átomo, você deve saber, ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons, tá? Isso a gente vai estudar lá em atomística, que é uma aula posterior a essa daqui a algumas semanas, tá? Mas o que você precisa saber hoje é que o átomo é a menor unidade física da matéria e que ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons. E dependendo da quantidade de prótons que nós temos no núcleo desse átomo, nós formamos o que a gente chama de elemento químico, né? Um elemento químico, que a gente vai estudar mais a fundo lá em propriedades periódicas, tabela periódica e por aí vai. Um elemento químico são átomos que compartilham o mesmo número de prótons em seu núcleo. Fica tranquilo que nas aulas posteriores essa ideia vai ficar mais clara na sua cabeça, tá? Quando a gente for estudar ligações químicas, for estudar tabela periódica, essa ideia vai ficar mais clara na sua cabeça. Hoje você tem que entender que o elemento químico são átomos, né? Significa que são átomos que compartilham o mesmo número de prótons em seu núcleo. Outra coisa que você tem que entender hoje para a gente avançar é que praticamente é impossível a gente encontrar um elemento químico puro, natural e isolado na natureza, tá? Por quê? Porque um elemento químico sozinho ele não consegue garantir a sua estabilidade eletrônica, a sua estabilidade química, tá? Então, para ele atingir essa estabilidade que a gente vai estudar mais posteriormente, né, que é atingir a regra do octeto, ele forma ligações. E quando esse elemento químico forma ligações com outros elementos químicos, ele forma o que a gente chama de substância. Substância nada mais é do que isso, né? Uma ligação, uma união entre um ou mais elementos químicos. E as substâncias elas são divididas em substâncias simples, tá? Que são compostos formados por um elemento químico, independente da sua quantidade, que tenham propriedades físicas e químicas definidas, né? O que significa? Um exemplo para você. O hidrogênio é um elemento químico que sozinho não dá conta de garantir a sua estabilidade. Então ele se liga a outros elementos químicos e forma substâncias. E no caso aqui a gente está falando do H2, que é o gás hidrogênio, que é uma substância simples, tá? Ou seja, o gás hidrogênio é uma substância simples porque ele é formado somente de um elemento químico, que é o hidrogênio, e não importa a quantidade, né, desse elemento. A gente tem ali, no caso, 2 átomos do elemento químico hidrogênio. Outro exemplo que eu coloquei ali para você foi o gás oxigênio, que é, novamente, uma substância simples que é formada só por um elemento químico, que no caso é o oxigênio, tá? O hidrogênio, o gás hidrogênio e o gás oxigênio que eu estou mostrando aí para você são exemplos, né, de gases que estão presentes na mistura que nós respiramos, que é o ar, tá? A gente vai estudar daqui a pouquinho o que é uma mistura, mas eu já digo para você que o ar é uma mistura e que o hidrogênio e que o oxigênio estão nessa mistura, tá? Com outros gases, claro. Depois nós temos as substâncias compostas.
As substâncias compostas são formadas por dois ou mais elementos químicos ligados, independente da sua quantidade, e que tenham propriedades físicas e químicas definidas, bem definidas, tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre essas propriedades físicas e químicas bem definidas. Exemplo disso é o H2O, né? Que é a famosa água, mas essa água é pura, tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre a água mineral, a água que você tem aí na sua casa, a água que você bebe, a água que você tira da torneira de um poço artesiano e por aí vai. E outra substância composta, né, é o gás carbônico, que você está vendo ali o outro exemplo, né, o CO2. O CO2 é um exemplo de substância composta, ela é formado por dois elementos, né, pelo carbono e pelo oxigênio, tá? Independente aí da quantidade, né? Ali nós temos um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio, no caso do gás carbônico, tá? Como eu disse para você, a água da sua casa não é exatamente só H2O, porque no processo de purificação, no processo de tratamento da água, são adicionados sais, minerais e cloro para que essa água seja potável e livre de substâncias nocivas ao seu organismo, ao nosso organismo, né? Então, a água e o ar que eu citei, né, o ar que é a mistura de hidrogênio, o gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, não são exemplos de substâncias, mas são exemplos de misturas. E a gente vai falar sobre misturas agora, tá? Espero que essa parte de substância tenha ficado bem clara na sua cabeça, tá? O que é uma mistura? Uma mistura é um sistema composto formado por duas ou mais substâncias. Aí você vê aquela palavrinha ali, né, no enunciado, sistema. O que é um sistema? Sistema é muito simples. Sistema nada mais é do que uma parte limitada da matéria que está em estudo, que está em análise, tá? A gente não dá conta, né, de estudar toda a matéria. Então a gente cria sistemas, a gente cria pedaços de matéria, pedaços do universo onde a gente pode observar e estudar, tá? Então a mistura é um sistema que é composto, né, que é formado por duas ou mais substâncias, né? Como eu disse, a água que você bebe aí, ela é uma mistura, porque ela é uma mistura de H2O, que é água pura, né? Com sais minerais, como por exemplo o NaCl, que é o sódio, ou o cloro, né? E no caso da água que você bebe, é uma mistura homogênea. O que é uma mistura homogênea? Uma mistura homogênea, é uma mistura que apresenta características uniformes, características organolépticas uniformes. Em sua composição, em sua forma, ela apresenta apenas uma fase, tá? E agora eu te explico o que é propriedades organolépticas. Propriedades organolépticas são as propriedades ligadas aos nossos sentidos, aos sentidos humanos, né? A visão, o olfato, o tato, o paladar, tá? Então, uma mistura homogênea é uma mistura que apresenta apenas uma fase. O que isso quer dizer? O sistema todo que está em análise, a mistura toda que está em análise, ela não apresenta diferenças em seu corpo, em suas características, né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque a água, quando você olha para a água, você vê ela toda branquinha, né? Você não consegue dicotomizar, você não consegue diferenciar o que é molécula de H2O puro e o que é molécula de sal mineral, tá? Visualmente, você poderia acontecer isso só se você usasse aparelhamento específico, tá? E por isso até que essa coisa de homogêneo e heterogêneo, que a gente vai falar daqui a um pouco, é um pouco subjetiva, porque quando você usa aparelhamento específico, você pode sim diferenciar de alguma forma, mas não entre nesse caso. Só entenda que homogêneo, uma mistura homogênea, é uma mistura que apresenta uma fase, né? Não
representa em seu corpo, em seu sistema, diversos pontos de características diferentes, tá? Ao contrário da homogênea, temos a heterogênea, que eu dei um exemplo ali, que é a água e óleo, né? A água e o óleo, diferente da água sozinha com seus minerais, diferentes da mistura de água com minerais, você consegue ver, né, diferenciar o que é óleo e do que é água, né? Ali você consegue diferenciar as partes deste corpo, a parte desse sistema, perdão. Então, eu acho que até agora você conseguiu entender o que é uma fase. A fase é a parte homogênea de um sistema. Ou seja, na mistura homogênea você tem só uma fase, porque você tem uma mistura que tem uma parte toda igual. Já na heterogênea você não tem isso, você tem partes diferentes, você tem fases diferentes, ok? Compreende isso? Então tá bom, espero que você tenha entendido essa explicação. Agora a gente vai passar por uma coisa muito importante que eu espero que você preste atenção. Respira aí e eu vou respirar aqui, que é curvas de aquecimento, tá? Lá no começo, lá quando a gente foi falar de substâncias, eu expliquei para você que as substâncias eles têm características e propriedades bem definidas. E no caso, isso se aplica à curva de aquecimento. Isso se aplica a duas características, duas propriedades, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Observe neste gráfico aqui da substância, tá? Que está escrito aqui, ó, ponto de fusão. Observe, está escrito aqui, ó, ponto de fusão. E observe que depois do ponto de fusão há uma barra vermelha, né? E depois está escrito líquido. Isso aí eu quis dizer que no ponto de fusão, onde está escrito ponto de fusão, é onde começa a fusão dessa substância. E onde está escrito líquido é onde termina a fusão. Isso quer dizer que a barra vermelha é o tempo e a área onde essa substância ela esteve em fusão. Ela passou de sólido para líquido. A mesma coisa acontece lá no ponto de ebulição, tá? Onde está escrito ponto de ebulição é onde começou a ebulição, onde está escrito gasoso é onde terminou o processo de ebulição. Foi neste período aí, né, neste tempo decorrido onde essa substância passou de líquido para gasoso, tá? Isso quer dizer o quê? O que eu quis dizer aí? Eu vou usar um exemplo, a água. A água, todo mundo sabe que que a água, o ponto de fusão dela é 0 graus, tá? Água pura, ok? Água pura. Então vamos a um exemplo. Você pega, né, um gelo da sua geladeira e vamos supor que esse gelo é feito, né, de água pura, né? E esse gelo está a menos 5 graus de temperatura, a menos 5 graus. Você tirou ele do congelador e segurou ele na mão. Pensa aí comigo. Tirou o gelo da geladeira a menos 5 graus, segurou ele na mão. Passado um tempinho, passado alguns segundos, esse gelo aumentou de temperatura. Ele saiu de menos 5 graus e foi para menos 4 graus. Depois de um tempinho, ele saiu de menos 4 graus e foi para menos 3 graus. Ele está aumentando de temperatura. É isso que essa barra verde aí quis representar, né? Claro que nessa tabela estamos aí usando uma substância hipotética, tá? Mas voltamos aqui. Agora o seu gelo está a menos 3 graus e o ponto de fusão desse gelo, desta água em estado sólido, é 0 graus. Depois de um tempo, ele foi para menos 2 graus. E depois de um tempo, menos 1 graus, menos 1 graus. E depois ele entrou em ponto de fusão e chegou a 0 graus. Observe comigo que do tempo de menos 5 graus até 0 graus, ele não entrou em um ponto de fusão. Ele não se transformou em líquido, ele não começou a derreter, tá? Só depois que ele chegou
em 0 graus, é que ele começou a derreter. E considere comigo, pense comigo que esse período, né, de menos 5 graus até 0 graus demorou 1 minuto. Então, nesse 1 minuto, a temperatura aumentou desse gelo, tá? Depois que ele chegou em 0 graus, ele entrou em ponto de fusão. Ele entrou lá na barrinha vermelha, né, que você pode observar ali, ponto de fusão. Aí, para ele, desse ponto de fusão, passou-se 1 minuto e esse gelo se transformou em água completamente. Aí você vai observar, e eu tentei explicar isso nessa tabela, que em substâncias, a gente está usando o exemplo da água, o período do início de ponto de fusão até o fim do ponto de fusão, do início em que o gelo começou a derreter e do ponto onde o gelo se derreteu por completo, não há mudança de temperatura, tá? Isso quer dizer que passou-se um tempo, passou-se uma estação, passou um período de fusão, né? E essa temperatura não mudou. O gelo continuou a ser 0 graus até derreter. Quando ele derreteu por completo, ele virou líquido. Esse líquido começou a aumentar de temperatura, tá? E depois, imagine que você entendeu, compreendeu isso, né? Isso talvez você já tenha escutado, que não adianta você colocar um gelo, tentar esquentar um gelo aí por 3 graus, 4 graus. Ele vai chegar a 0 graus e ele vai derreter a 0 graus. Depois ele vai aumentar a temperatura, tá? Isso fica mais fácil no ponto de ebulição. Pensa que você pegou esse gelo agora que não é mais gelo, né? Virou líquido e pôs na panela e foi esquentar ele. Ele esquentou, ele esquentou, ele esquentou até chegar a 100 graus no exemplo da água pura. Quando ele chegou a 100 graus, ele entrou em ponto de ebulição. Quando ele entrou em ponto de ebulição, passou-se um tempo dele entrar em ponto de ebulição. Ele entrou em ponto de ebulição, passou-se o tempo e toda aquela água na panela virou gás. Neste período do começo da ebulição até o fim da ebulição, acontece o mesmo no ponto de fusão. A temperatura não varia, tá? E isso é nas substâncias, ou seja, o ponto de fusão, do início do ponto de fusão até o fim do ponto de fusão, do início de ponto de ebulição até o fim do ponto de ebulição, né? Em substâncias, a temperatura não varia, a temperatura é constante, ok? É constante. Espero que você tenha entendido. E no caso das misturas, é o contrário. A mistura, quando, por exemplo, você pega uma água e coloca sal, açúcar nela, faz uma mistura, e põe ela para ferver, ela entra em ponto de ebulição de 100 graus, e até ela virar vapor, essa água continua a aumentar de temperatura no exemplo da água, tá? Misturada com alguma outra substância. Ou seja, nas misturas, esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição é constante. Eu tentei explicar isso aí nessa tabela, tá? Observe que o eixo X da nossa tabela é o tempo decorrido, o eixo Y é a temperatura. No caso da tabela das misturas, observe que essa substância hipotética aí, ela entrou em ponto de ebulição, ou ponto de fusão, perdão, a 2 graus Celsius. Passou-se um tempo, você observa que do ponto de fusão até o líquido passou-se um tempo, e essa temperatura ela não foi constante, ela subiu. Observe essa barrinha na vermelha, a primeira barrinha vermelha da tabela das misturas, ela subiu, ou seja, a temperatura variou, tá? Aconteceu a mesma coisa no ponto de ebulição. Começou o ponto de ebulição ali mais ou menos em 4 graus, passou-se um tempo e essa temperatura continuou a crescer, ok? Então observe nos gráficos que você encontrar aí
nas suas provas de química. A barrinha, observa ali, barrinhas igual essa das substâncias, né? Retinhas, bonitinhas, com pontos de fusão e de ebulição, períodos de fusão e de ebulição constantes, pode crer que é uma substância. Pontos de fusão, início de fusão, fim de fusão com barrinhas e temperaturas crescentes é uma mistura. Mas cuidado, tá? Porque existem misturas que tentam se parecer com substâncias, ok? Na mistura simples que eu mostrei para você, os dois pontos, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, são variantes. Eles variam, eles aumentam ou descem, tá? Essas curvas de aquecimento também ocorrem no resfriamento, ok? É só inverter a tabela, tá? Que você vai entender isso. Mas as misturas azeotrópicas, que a gente chama de azeotrópicas, o ponto de ebulição, o ponto onde o líquido se transforma em gás, né? E a substância líquida passa para uma substância gasosa, este ponto é um ponto onde a temperatura é constante. Ele imita o ponto de ebulição constante de uma substância, as misturas azeotrópicas, tá? Mas não se enganem, porque a mistura azeotrópica, ela consegue fazer isso só no ponto de ebulição. O ponto de fusão, ela não faz isso, tá? Ela continua sendo uma mistura. Ok? Compreendeu isso? Já as misturas eutéticas ocorre ao contrário. O ponto de ebulição é variante e o ponto de fusão, onde o sólido se torna líquido, é constante, né? Imita substâncias. Compreende? Então, eu espero que você tenha entendido as curvas de aquecimento, tá? Se não entendeu, peço que estude em casa, veja um vídeo, porque isso é importante, cai muito, tá? Cai relativamente muito e é um ponto importante, talvez seja o ponto mais importante da nossa aula. Agora vamos falar sobre separação de misturas. A separação de misturas é simples de entender, né? Como nós encontramos as substâncias aí misturadas com outras, às vezes nós precisamos de uma substância, de uma determinada substância sozinha, para algum processo que a gente vai fazer, né? Então a gente usa um processo de separação, de desdobramento, que é o quê? Que visa isolar diferentes substâncias escondidas em uma mistura, tá? Então, por exemplo, vamos à água de novo. Se eu tenho água misturada com sal, né, em uma mistura homogênea, e eu só quero usar água, eu posso usar de um processo de separação para separar a água do sal, tá? Eu vou dar alguns exemplos de separação de mistura para vocês. Acho que o mais simples e o mais fácil de entender e o que está mais no nosso cotidiano é a filtração, que é um processo de separação mecânica de um sólido de um líquido feito por uma estrutura permeável, tá? Lembrando que na filtração, eu esqueci de pôr ali embaixo, ó, observe nas letrinhas amarelas, essa filtração pode ser de um sólido e de uma substância gasosa, tá? Ou uma mistura gasosa, beleza? Eu vou te explicar daqui a pouco. Mas a filtração nada mais é do que você barrar, né, a passagem de sólidos de um líquido ou de um gás ou de uma substância gasosa. O exemplo que eu dei aqui foi o coador de café, né? O coador de café é um exemplo clássico de filtração. Aqui nós temos um paninho, você coloca um pano ou um tecido ou um papel que seja permeável, que permita a água, né, a mistura e a substância líquida, que pode ser o café, passar e ele retém a substância sólida, que seria a borra do café no caso do coador. O exemplo de filtração de sólido de uma substância gasosa ou uma mistura gasosa é o aspirador de pó, onde você suga, né? Você suga a substância gasosa, a mistura gasosa, que seria o ar,
e filtra esse ar do sólido, né, com um filtro. Por isso que a gente fala lá o filtro do aspirador de pó. Espero que você tenha entendido. A decantação, por sua vez, também está presente no nosso cotidiano. É a separação mecânica de um sólido líquido e líquido-líquido imescíveis. O que isso quer dizer? Líquidos que não se misturam e densidades diferentes, né? Um exemplo disso é o tratamento de esgoto que ocorre em algumas cidades, né? O que acontece? Você usa densidades diferentes para separar o sólido do líquido ou o líquido do líquido. No caso do sólido e do líquido, a gente vai fazer o quê? O que vai acontecer? Quando você simplesmente colocar o sólido e o líquido misturados ali, no caso o esgoto, os pedaços sólidos eles vão se sedimentar, eles vão se decantar embaixo, né? Eles vão se alojar no fundo do reservatório por causa da sua densidade maior. E depois disso você vai poder sugar ou retirar o líquido de cima. Isso acontece com o líquido líquido, né? Quando são líquidos imescíveis, quando não se misturam, você pode fazer isso, porque o líquido mais denso se alojará embaixo e o líquido menos denso ficará em cima. Assim você vai poder dividi-los, fracioná-los e separá-los. Mais um exemplo de separação de mistura. Esse aqui é um pouco mais divertido, um pouco mais complexo, que é a destilação, que é a separação física de uma mistura homogênea, compostas por sólido, líquido ou líquido miscíveis, ok? O que isso quer dizer? A destilação usa o ponto de ebulição e a vaporização para fazer a sua separação. Como é isso? Imagine lá de novo, né, o santo exemplo, água e sal. Se a gente observe a figura e encontre ali onde tem uma setinha e uma palavra balão de destilação. Se a gente colocar ali a água e o sal, a gente sabe que o ponto de ebulição da água é menor do que o ponto de ebulição do sal. Então, o que a gente faz? A gente aquece a água, faz a água entrar em um processo de ebulição, de entrar em vapor, a gente vaporiza essa água e a divide do sal, né? E depois faz com resfriamento e condensamento com que essa água volte a ser líquida. É isso que apresenta a imagem. Se você quiser pausar e observar ali, você vai entender o funcionamento. E nós temos a destilação fracionada, é quando existem dois líquidos principalmente, e você tem que fracionar muito bem, você tem que definir muito bem a temperatura, porque os pontos de ebulição são próximos, então você usa a destilação fracionada, tá? Espero que você tenha entendido. E a cristalização é o mais simples, né? Que usa da evaporação natural para fazer a separação e purificação de sólidos misturados com líquidos por meio da evaporação, como eu disse. Um exemplo disso é as salinas, né? A água ali misturada com o sal, com NaCl, e você usa do processo de evaporação da água para separá-lo do sal. Fica o sal ali embaixo e as pessoas abstraem, usam e pegam o sal. Você pode fazer um experimento desse em casa. Pega um pires, pega um prato, mistura ali um pouco de água com sal e deixa no sol, deixa por ali no ar livre por uns dias ou por umas horas. E você vai ver que ao final do experimento, ao final de alguns dias, você vai observar que vai ter ficado ali só o sal cristalizado, tá? Essa é a cristalização. E com isso, nós terminamos a nossa aula. Eu te agradeço por assistir, espero que você tenha entendido. Se entendeu, deixa o like. E se não entendeu, pergunta aqui nos comentários. Ou vá buscar conhecimento em outros canais. Se você quiser conhecimento também, vá lá no IG do projeto, vai lá na conta do Instagram do projeto, que está aí embaixo, ó.
arroba prep_progressão. Lá você vai ter resumos, atividades, lista de exercício e outras videoaulas de outras matérias. Se você quiser seguir a minha página, né, o meu perfil lá no Instagram também está aí embaixo. Então, eu agradeço pela sua visualização, fique com Deus e bons estudos.